Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, vamos aproveitar que estamos assim em pé. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Nesta oportunidade estaremos fazendo leitura no livro dos Juízes. Uma passagem bastante conhecida de todos nós. Capítulo de número 6. Do versículo de número 1 até o versículo de número 12. Diz-nos a palavra: E os filhos de Israel fizeram mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão de Midian por 7 anos. E a mão de Midian prevaleceu contra Israel. E por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, e cavernas e fortalezas. E assim, quando Israel semeava, os midianitas subiam, e os amalequitas, e os filhos do Oriente, e até eles subiam contra eles. E se acampavam contra eles e destruíam o produto da terra, até chegarem em Gaza, e não deixavam sustento para Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumento. Pois eles subiam como o seu gado e as suas tendas, e viam como langostas em multidão. Pois tanto eles quanto os seus camelos eram inumeráveis e estavam na terra para destruí-la. E Israel ficou grandemente empobrecido por causa dos midianitas, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu vos fiz subir do Egito, e vos retirei da casa de servidão, e vos libertei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E eu vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Vós, porém, não obedecestes a minha voz. E veio ali o anjo do Senhor, e se assentou debaixo de um carvalho que ficava em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita, e o seu filho Gideão debulhava o trigo no lagar, para escondê-lo dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Podeis sentar, meus irmãos. Meus queridos irmãos e amigos, eu quero nesta tarde meditar com os irmãos sobre um tema, como Deus forma um líder. Sabe, meus queridos irmãos, tempos de crises revela novas lideranças. Tempo de crises, Deus encontra homens para fazer toda a diferença. Em tempos de crises, nascem-se oportunidades para que pessoas do anonimato apareçam e se coloque em público. E Deus sabe aonde estas pessoas estão. Muitas vezes você, em um lugar aonde você pensa aqui, ninguém sabe que eu estou. Mas Deus sabe. Isso é o mais importante. O livro dos Juízes, alguns dizem que fora escrito por Esdras, é um ciclo de Israel, e parece ser até um ciclo vicioso, né? Eles pecam, Deus levanta um povo como corretivo,
eles se arrependem, Deus levanta um libertador, há um período de paz e prosperidade, eles voltam a pecar, isso vai continuadamente. No caso aqui, eles pecaram, e Deus tentou chamar a atenção do povo por duas formas. A primeira, enviando os inimigos para saquear as riquezas, colheitas, animais e tudo aquilo que o povo tinha. Depois, eles não se atentaram para isto, que era Deus que estava utilizando estes exércitos que devoravam a lavoura de Israel, que comiam o fruto da terra, o fruto da colheita que Israel tinha. Eles não atentaram para isso. Aí Deus então levanta um profeta, e o profeta vai com uma palavra direta, e disse: eu tirei vocês lá do Egito, e os introduzi nesta terra, e eu mandei expressamente que vocês não adorassem os deuses dessa terra, mas vocês não ouviram a minha voz. Então, por duas ocasiões e por duas fontes que Deus utiliza para poder trazer o corretivo e o arrependimento para aquele povo, o povo não ouve. E todas as vezes que a nossa atitude é de desobediência a Deus, a crise se torna mais ferrenha. O problema avoluma, a dificuldade se torna pior a cada dia. E Deus então, vendo que eles não ouviram pelas circunstâncias da crise com os exércitos dos inimigos, e não deram ouvido através do profeta, ele agora pessoalmente vem fazer uma visita na terra. O anjo do Senhor, e alguns dizem que é Jesus na sua pré-existência. O anjo do Senhor aparece a um varão por nome de Gideão, e ele está malhando trigo no lagar, provavelmente no período da noite, para esconder dos exércitos inimigos e salvar um pouco de comida. E o anjo o surpreende, porque o anjo vê nele aquilo que ele não conseguia ver. O anjo faz uma saudação para entusiasmar Gideão. E ele disse: varão valoroso. Gideão está cheio de covardia, escondido e malhando trigo no lagar. E o anjo disse: varão valoroso. Varão valoroso. A circunstância em que eles estavam experimentando os mantinha amedrontados, escondiam as suas colheitas. Os homens mais proeminentes da nação ocultavam e se tornavam anônimos. E o anjo do Senhor chega e diz para Gideão: varão valoroso. Varão valoroso. Meus queridos irmãos e amigos, encontramos no exemplo de Gideão um varão valoroso. E se Deus falou que é valoroso, está falado. Quem vai dizer ao contrário? Pode haver milhares de midianitas do outro lado, pode haver milhares de amalequitas do outro lado, pode haver um exército de orientais do outro lado, mas se Deus falou que é valoroso, não tem quem possa refutar essa verdade. Aleluia! Gideão é um exemplo de como Deus trabalha para a formação de uma liderança
poderosa e valorosa. Gideão precisa enfrentar os seus problemas. Ele tem apenas uma preocupação pessoal. É com ele e com os seus. É com ele e com os seus. Mas Deus tinha uma preocupação a nível nacional. Era com a nação. E eu quero abrir para você uma palavra e dizer: os seus são importantes. Mas Deus quer que você e eu nos envolvamos em uma missão mais importante ainda, a nível nacional e quem sabe internacional. E muitas vezes, quando estamos fazendo uma tarefa amedrontadamente, ou ocultamente, ou preocupado com o pessoal, Deus está cogitando nos céus e está dizendo: tem algo maior para ele, tem algo mais substancioso para ele. Aleluia! A ação de Gideão é trabalhar no escondido, é estar longe da visão do inimigo, é salvar alguns grãos de trigo para o sustento familiar e pessoal. A situação de Gideão é fugir, se esconder. Mas Deus não o queria fugindo e nem se escondendo. Porque quando Deus olha para a formação de uma liderança, Ele quer colocar na frente. Ele quer colocar em destaque. Ele quer que esta pessoa se faça realmente da sua palavra o escudo para viver a vitória que está diante de si. Gideão, ele não está importando com a necessidade nacional. A importância que ele dá é para si e para a sua família. A nação está sendo dizimada. O inimigo está destruindo. Gideão está à noite malhando trigo, pensando no filho, na filha, na esposa, nos parentes. Tenho que colocar isso a salvo. Gideão não está preocupado com a necessidade da nação. Gideão faz uma autoidentificação de si mesmo quando o anjo disse: vai nesta tua força. E ele disse: quem sou eu? Quem sou eu? O anjo havia acabado de dizer: varão valoroso, e ele está dizendo: quem sou eu? Nem Gideão acreditava em si mesmo. Nem Gideão pensava que poderia fazer alguma coisa. Vai nessa tua força e você vai livrar. E ele disse: quem sou eu? Quem sou eu para fazer tamanha proeza, tamanha façanha? Quem sou eu? Quem sou eu para poder livrar uma nação? Quem sou eu? Ele, quem sabe, já havia lido as histórias de alguns juízes, ou então havia ouvido sobre as histórias de Josué, o quanto Josué lutou e batalhou para conseguir a terra, e ele começava a se medir entre ele e Josué, e cada vez ele se diminuía um pouco mais. Parece que ele sofria de baixa estima. Quem sou eu? Quem sou eu?
Você e eu pode ser que não somos, mas o Deus que disse que viu em nós valor, Ele está dizendo: você é um varão valoroso. Nos seus olhos pode ser que você não seja, mas nos meus você é. Em você pode ser que não veja, mas os meus olhos vê em você um varão valoroso. Deus começa a estimular Gideão, chamando ele de varão valoroso. A um homem que se considerava sem qualquer possibilidade de ser um libertador, Deus está dizendo: você é valoroso. Você é valoroso. Quando entreguei a minha vida para Jesus Cristo, em uma congregação que era meia água, e eu cheguei naquela congregação convidado por um rapaz, um jovem da igreja por nome de Juraci, e ele disse para mim: ô Caveira, este era o meu apelido de guerra. Eu até brincava com os irmãos e dizia que dia de chuva eu chegava no culto sem se molhar, de tão magro eu vinha esquivando os pingos. Então eu tinha esse apelido no bairro, todos me conheciam por Caveira. E o Juraci passou em frente da minha casa e disse: Caveira, vamos ao culto. Eu odiava crentes, mas aquele dia foi o dia mais feliz da minha vida. Eu disse: vamos. Eu estou precisando arranjar uma namorada, e me disseram que as jovens crentes são bonitas, e eu fui. Cheguei naquela congregação, uma meia água, entrei. Quando eu entrei, tinha uma senhora contando um testemunho, e eu pisei, e ela parou o testemunho, olhou para mim e disse: jovem, Deus te trouxe nesta noite, neste lugar, porque Ele tem uma obra na tua vida. A pergunta foi: quem sou eu? Nem crente sou. E imediatamente cruzou na minha mente aquele pensamento de que as pessoas convidam você para ir a um culto e aceita Jesus, e eles fazem uma lavagem cerebral em você, e você fica casa, igreja, igreja, casa, casa, igreja, igreja, casa. E eu sentei lá e agarrei do banco, como fazem as pessoas que vão nos visitar lá no último lugar, e ela dizia: vem aqui na frente, vem aqui na frente, eu vou orar por você. E eu curvei a cabeça lá no banco pensando: vai começar tudo. E quando eu levantei a cabeça, eu estava na frente. Eu não sei quem me levou. Eu chorava como uma criança. A única coisa que eu lembrava era a voz da mulher falando no meu ouvido e dizendo: Deus tem uma obra na tua vida. Deus sabe encontrar aqueles que Ele está preparando para a liderança. Os inimigos não sabiam onde estava Gideão. Os amalequitas, os medianitas, os do Oriente não sabiam onde estava Gideão, mas Deus sabia. Deus sabia. E Deus nunca erra o endereço. Não importa onde você está, a hora que Deus vier para realizar a obra dele na sua vida, Ele sabe como te encontrar. Com José foi o mesmo. Ele disse para o copeiro: lembra de mim quando este bem te suceder. E a Bíblia disse: e o copeiro esqueceu e não lembrou, porque não era hora. Não era hora. Deus estava cogitando todo o universo para levantar uma liderança que estava lá na prisão. Deus começou incomodando com um sonho o homem mais poderoso da terra. O homem teve um sonho que é um sonho infantil. Porque Deus, irmãos, Ele age de uma forma simples. Quem gosta de complicar as coisas são aqueles que pretendem ser ou ocupar o lugar de Deus.
Deus age simples, faz simples, opera simples. E aquele homem sonhou, reuniu todos os maiorais do seu império, os mais inteligentes. Contou o sonho, ninguém conseguia decifrar esse sonho. O copeiro está ali servindo o copo de Faraó, e ele lembra, o Espírito Santo vos fará lembrar. E ele disse: dos meus pecados me lembro hoje. Estava preso, lá tem um rapaz, ele contou o sonho que havia tido, e o rapaz interpretou. Traga ele. Deus sabe aonde te encontrar. Senhor, estou nesse lugar aonde não acontece nada. Estou nesse lugar aonde as coisas importantes acontecem nos grandes centros. Aqui não, mas meu amigo, fique firme, fique fiel, porque Deus sabe como te encontrar. Aleluia! Deus começa estimulando Gideão, chamando ele de varão valoroso. Deus começa a revelar o grande homem que está escondido dentro de Gideão. Ali estão escondidos Gideão no lagar e Gideão dentro de Gideão. Deus não está falando com o Gideão acovardado. Deus não está falando com o Gideão amedrontado. Deus não está falando com o Gideão que está pensando somente em si. Deus está falando com o Gideão que está dentro dele. E Deus está dizendo: você é varão valoroso, Gideão. Você é varão valoroso. Deus começa a revelar esse grande homem que está escondido ali dentro. É questão de tempo para que Gideão certifique de que o anjo estava falando a verdade. Quando começamos, a gente dizia: não temos condições. Quando começamos, a gente dizia: quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? E Deus está dizendo: você é meu. Você é o meu investimento. Você é a minha confiança. Em você repousa a minha palavra. E a minha palavra diz: varão valoroso. Aleluia. Gideão disse: eu não posso. Eu não posso. Deus disse: você pode. A minha família é a menor, mas você pode. A tribo nossa é a menor, mas você pode. Não tente colocar um ponto final nas sentenças de Deus sobre a tua vida. Deixe em aberto. Deixe em aberto. Diga: Senhor, eu não posso, vírgula, mas, este mas é que vai mudar toda a questão da tua vida. Eu não tenho, mas, nunca coloque um ponto final naquilo que Deus colocou uma vírgula. Se você diz que não pode, ponto, então acabou. Mas se você diz: eu não posso, mas se tu for comigo, se tu for comigo, se tu for comigo, se o Senhor me ajudar. Aleluia, aleluia. Outro problema que tinha Gideão ali, que ele não sabia identificar quem era o inimigo. Ele pensou que o anjo era dos inimigos. Já está tão difícil com os inimigos carnais, agora temos um inimigo espiritual, um anjo. Quando o anjo disse isso, ele disse: ah, Senhor, se tu és conosco, por que nos sobreveio toda essa desgraça?
O problema era grave. Gideão está atuando no natural. E Deus quer trazer o Gideão para o sobrenatural. Gideão está olhando para os inimigos, está focado nos inimigos, e Deus está dizendo: tira o olhar do inimigo, coloque o olhar em mim. O inimigo usa a tática de neutralizar você, fazendo com que os teus olhos só vejam o problema, os obstáculos, as dificuldades. Nós chegamos em Araçatuba em um desafio muito grande: construir um templo sede para a igreja de Araçatuba. Não tínhamos condições, não tínhamos recurso. Em uma oração eu dizendo a Deus: Deus, como vamos fazer? Precisamos fazer, não sabemos como fazer. Olha para a tua igreja. É um povo que economicamente não tem ninguém que sobressaia. Deus me disse: olhe para mim, a estratégia virá de mim. A estratégia virá de mim. Fizemos o projeto. Precisávamos comprar os pré-moldados. E eu sentei com um dos proprietários da empresa, e ele disse para mim: quanto que o senhor tem? Eu disse: nada. Como assim nada? O senhor me faz uma viagem de 4 horas, quase 5 horas, de Araçatuba a Franca para fazer um negócio e me diz que não tem nada? Eu disse: não tenho, mas vou ter. Por que que o senhor veio? Eu disse: porque Deus me mandou eu vir. Ele disse: como é que fica bom para o senhor? Bom mesmo é o senhor me doando todos os pré-moldados. Ele olhou para mim e disse: mas não dá, são quase 2 milhões de reais. Eu disse: pois bem. Sem um tostão no bolso, eu estava assinando um contrato de 2 milhões de reais. Não sabia de onde ia vir, mas eu conheço um Deus que Ele sabe aonde está e Ele faz chegar até as tuas mãos. De Franca até Araçatuba, o tesoureiro da igreja não trocou uma palavra comigo. Quase 5 horas de viagem. Ele só fazia assim. Deixei ele na casa dele. No outro dia reuni a diretoria da igreja e disse: meus irmãos, nós vamos construir o templo. Já comprei os pré-moldados. Mas como, pastor? Como vai pagar? Eu disse: terça-feira temos que pagar o primeiro boleto. É, pastor, e quanto é? 246 mil reais. Disseram: e como? Falei: não sei, mas Deus vai dar um jeito. Naquela noite, de sexta para sábado, eu orei a Deus. E falei com Deus. Ele disse: pega do que é teu. Fazia 9 anos que eu vinha juntando um dinheiro para fazer uma casa para mim e a família. Estava preocupado comigo, com a minha esposa e com os meus filhos. E eu disse: Deus, como vai ser? Se é o Senhor que está falando comigo, fala no coração da minha esposa. Porque a casinha que nós tínhamos, demos como oferta para a obra de Deus na Colômbia quando estávamos lá. E ficamos sem casa. E voltamos à Colômbia e não tínhamos aonde morar. E eu estava juntando esse dinheiro com muito sacrifício. Tinha em torno de 290 mil, quase 300 mil. E eu de manhã falei com a minha esposa, disse: minha querida, estive orando esta noite, Deus falou comigo, para a gente dar o nosso, para pagar o boleto da semana que vem.
Ela disse: se Deus falou, está falado. Falou, está falado. Falou, está falado. Liguei, chamei os membros integrantes da diretoria da igreja, fizemos uma reunião. Falei: irmãos, assinei o contrato está assinado, agora precisa pagar, o boleto vai vencer. O vice-presidente olhou para mim com aqueles 2 olhos grandes de ovos fritos e disse: como, pastor? Secretário, tesoureiro disse: eu ia até falar, né? Mas esse pastor parece que é doido. Eu disse: não, irmãos, eu tenho um dinheiro guardado, eu vou emprestar esse dinheiro para a igreja para pagar o primeiro boleto. Porque quando você tem um sonho, o primeiro a investir no sonho é você. Não espere ninguém fazer por você, faça você primeiro. Ah, vai vir alguém, vai fazer. Fique esperando. Senta numa pedra e chore. Faça você, levanta e anda, porque Deus disse: você é varão valoroso. Meu querido irmão, para encurtar a história, nós estamos no acabamento do templo. Não é um templo tão grande. Ele tem 24 de largura por 48 de comprimento. Não é tão grande. Já fizemos um investimento de 7 milhões. E você me pergunta: da onde? Eu não sei. Eu não sei. E neste período, nestes 5 anos, Deus me deu uma casa que vale R$1.500.000. Quando você investe em Deus e por Deus, Ele honra aqueles que assim o faz. O que Deus está dizendo aqui para Gideão: identifique quem está com você e quem está contra você. Os inimigos você tem que chamar pelo nome. Os inimigos você tem que colocar o carimbo na testa. Se algum demônio aventurar passando em direção à sua vida, carimba ele. E já põe aquele carimbo forte, dizendo: é inimigo. Mas os amigos, abrace-o. Gideão, ele precisava identificar quem era este anjo. O perigo de confundir um aliado com um inimigo. Inimigo eram os midianitas. Amigo era o anjo. Esse anjo aparece aqui dizendo que eu sou varão valoroso. Ele está com cara de me jogar na boca do leão. O anjo é amigo. Você precisa, e eu também, valorizar aqueles que são amigos. Nós não precisamos de amigo que fica dando tapinha nas nossas costas e dizendo para você: você é o cara. Não. Nós precisamos de amigo que às 2 da manhã liga no seu telefone e diga: estou orando por você. Estou te ajudando a levar a carga. Pode contar comigo. Amigo é aquele que quando você erra, ele diz: olha, lá no particular, só você e ele olha nos seus olhos e diz: não deveria ter feito aquilo. Não deveria ter agido daquele jeito. O verdadeiro amigo, ele cuida da sua imagem. Ele não detrata a sua imagem em público. Ele fala diretamente com você, olhando nos seus olhos. Em público ele disse: ele é meu amigo, é um homem de Deus. Ele está fazendo a visão de Deus fluir na terra. Esse tipo de amigo. Não estou falando de amigo do Face inútil. Estou falando de amigos de verdade. Identifique estes. Não confunda o aliado com o inimigo. Identifique e faça do seu aliado o seu melhor amigo. O seu aliado tem que ser o seu melhor amigo. Notou que a gente perde tanto tempo com o inimigo? Com gente que não presta? Gente que não dá um prego numa barra de sabão? Na hora da oferta ele é o primeiro a sair para o banheiro? Você fala de um projeto da igreja, de um desafio, ele diz: duvido que vai dar certo. Não vai acontecer. Esse pastor está com febre. E começa a amotinar a gente e trazer comichões nos ouvidos. Não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar. Você não precisa dessa gente. Agora aquele que é seu amigo, faça dele um seu aliado. Coloque ele do seu lado. Liga para ele. Comunica os problemas, as cargas, as dificuldades.
Oh, não vejo o amigo por um cargo ministerial. Vejo um amigo pelo coração. Procure amigo que ora. Procure amigo que ora. Pare de dar importância para amigos que vivem curtindo as suas fotos nas redes sociais. Pare de dar importância para amigo que coloca comentários nas suas fotos e postagem. Dê valor para aquele amigo, aquela senhora, aquele senhor de cabelo branco que não sabe nem mover o celular, mas pede para a neta, o neto, liga para o pastor, eu quero falar com ele. Pastor, eu estou orando pelo senhor. Este deve ser os nossos aliados. Este deve estar conosco. Aleluia, aleluia. Elimine os seus inimigos. Não perca tempo com essa gente. Você pode fazer o que for por um seu inimigo. Ele pode sentar na mesa e comer com você, e sair de lá e detratar a sua vida. Jesus disse: aquele que coloca a mão no prato comigo vai levantar contra mim o calcanhar. O inimigo é assim. Na tua festa de aniversário ele está sorrindo com você, mas saiu da festa, primeiro que ele encontra, ele já detrata, ele já fala, ele já abre a boca e já vai dizendo. O anjo não, o anjo é amigo. Ele disse: você é varão valoroso, você é varão valoroso. Se os midianitas tivessem encontrado Gideão antes do anjo, os midianitas tinham dito: varão medroso, varão covarde. Olha, chama mais um covarde aqui, malhando o trigo no lagar escondido. Mas o anjo chegou primeiro, e o anjo ao chegar disse: varão valoroso, varão valoroso. E como eu te disse, se Deus disse que você é valoroso, Satanás com a capetada toda pode dizer ao contrário. Você escolhe em quem vai crer. Eu prefiro crer na voz do anjo, quando ele disse varão valoroso. Eu prefiro crer. Aleluia. O anjo é um aliado. E Gideão vai questionar o anjo: se tu és conosco, por que nos sobreveio tanta desgraça? Era hora de questionar. É hora de jogar na face do anjo o que estava acontecendo. Porque o que estava acontecendo não era culpa do anjo, não era culpa de Deus. Não, o que estava acontecendo nada mais era consequência do pecado do povo. O anjo veio como aliado. Ele veio para trazer a solução. E ele vem dizer a Gideão: você é a parte principal da solução. Eu vim para dizer para você que eu sou o teu aliado. Eu vou estar ao seu lado. Não me questione. Eu sou dos seus, não sou dos contra. Que diferença. Ele questiona o anjo e disse: onde estão as suas promessas? Onde está Deus? Notou que a gente nunca olha por aquilo que fizemos de errado e sempre achamos que quem falhou é Deus? Todas as vezes que você pergunta para Deus: Deus, aonde tu estás? No mesmo lugar que você deixou. No mesmo, ele não mudou, ele está lá. Quem abandonou o lugar foi você. Quem fugiu foi você. Quem se escondeu foi você. Deus não está dizendo: estou aqui, ó, te esperando, porque o meu projeto precisa ser concluído. Gideão disse: onde está Deus? Onde está Deus? Estou aqui para trazer a solução. E você é parte primordial na solução. Agora, o que o anjo está dizendo para ele? Gideão, eu quero que você pare de malhar trigo e pare de guerrear as suas guerrinhas pessoais, e eu quero trazer você para uma guerra extraordinária. Quem sabe até na sua família, a sua esposa disse: Gideão é valente, está lá, está escondido, mas está lá, está acovardado, mas está lá. Porque a nossa esposa nunca coloca a gente para baixo. Todo mundo não acredita em você, mas a tua esposa acredita.
Quantas vezes me deram as costas e eu cheguei em casa, cabeça baixa, destruído. A minha velhinha pôs a mão no meu queixo, levantou e disse: levanta a cabeça, rapaz. Amanhã você vai sair, vai dar certo. Ela acredita. Ela acredita. E sabe de uma coisa? A palavra dela é como o consolo do Espírito Santo. Ela olha para você e diz: continuo te amando. Te amei sem dinheiro, te amei quebrado, te amei destruído. Vou continuar te amando porque eu acredito que você é varão valoroso. Ela fica do seu lado. Aqueles que se dizem seu amigo, quando a sua situação fica difícil, são os primeiros a pular do navio. Quem foge do navio quando ele vai afundar são ratos e baratos, são os primeiros. Mas a família fica. Os filhos ficam, a esposa fica. Um dia recebi uma carta de mudança de uma igreja. Eu não tinha mais para onde ir. O pastor mandou a carta e disse: olha, está aqui a carta sua, procura onde você quer congregar. Eu, a família, fomos para debaixo de uma mesa, gritar e pedir a Deus misericórdia. A família ficou. E a família olhava para mim e dizia: pai, vai dar certo. A porta vai abrir. Continua firme, nós estamos aqui para orar com o Senhor, para batalhar com o Senhor. E a coisa ficou tão difícil que a gente não tinha o que comer. Sentava em volta da mesa e a minha esposa dizia: amanhã nós vamos ver esses pratos cheios. Amanhã haverá comida nessa panela. Amanhã Deus vai visitar a gente. Eu disse: é melhor eu arranjar um emprego. Ela disse: não, você foi chamado. Você deu a sua vida no Amazonas. Você deu parte da sua vida na Colômbia. Você não vai voltar atrás. Você não vai dar um passo atrás. Ainda que a gente passe semana sem comer, vamos jejuar, vamos buscar a Deus, porque a porta vai abrir. A porta vai abrir. Aqueles que diziam ser amigos, quando me encontravam, cortava até volta. Cortava até volta. Eu me lembro que uma reunião do Belém, numa segunda-feira dessa, eu tinha vindo de carona. Eu não tinha um tostão na carteira. E eu pedi a carona para um pastor, para me deixar na beira da Anhanguera. Ele olhou para mim e disse: não, não dá. E se não fosse o irmão Marco, o presbítero Marco, ele disse: não, irmão Aparecido, eu vou te dar o dinheiro para o senhor pagar a passagem. E eu cheguei em casa, cansado, porque fiquei num lugar e tive que chegar o restante a pé. Mas a minha esposa veio me cumprimentar com o mesmo sorriso. Os meus filhos me vieram abraçar da mesma forma. E hoje, se eu estou aqui falando com você, é porque atrás de mim teve aliados. A minha esposa, os meus filhos, eles ficaram. Os pseudos amigos foram, mas o anjo do Senhor também ficou. E numa madrugada que eu estava desesperado e dizendo: Deus, tira a minha vida, acaba comigo, o anjo me disse: eu não chamei você para abortar o meu projeto, nós vamos junto até o fim. Hoje eu estou aqui te dizendo, Deus está dizendo a você: tu és um varão valoroso. Tu és um varão valoroso. Ele descobriu. Ele descobriu que poderia vencer o inimigo. Descobriu. Porque o anjo conseguiu desbloquear o que estava dentro dele. Desbloquear. É isso que Deus quer fazer com alguns dos senhores. Desbloquear o valor do homem que há dentro de você. Você está dizendo: essa congregaçãozinha aqui não funciona, esta obra não funciona, esse campo não funciona. E Deus está dizendo: desbloqueia, vê com os meus olhos, para de ver com os seus. Para de ver com os seus. Chegue na congregação e vê aqueles bancos cheios de pessoas. Pregue como se fosse o último sermão da sua vida. Se esforce.
Se esforce, vai, faz, sonhe. Por quê? Porque o anjo do Senhor, através do Espírito Santo, quer desbloquear o valoroso homem que está no oculto da sua vida. Para encerrar, mas a preferência nossa é reclamar, murmurar. Você acha que você murmurando da congregação vai mudar? Aquele crente ruim, se você continuar falando que ele é ruim, ele vai ficar pior. Falando que aquela congregação ali, enterraram a cabeça de jumento aqui no púlpito, isso não funciona. Você escolhe o que você vai fazer. Mas se você chegar lá e começar a abençoar, entrar porta dentro abençoando, Senhor, eu abençoo este lugar. Senhor, eu abençoo as pessoas que vão entrar aqui, as pessoas que vão sentar neste banco. Senhor, eu abençoo o culto hoje, vai ser o culto extraordinário. Você vai ver. Mude o sabor da água, que o povo muda. Você está dando água amarga para eles? Jogue o ramo lá e mude esse sabor. Eles estão enjoados de ouvir desabafo do púlpito. Eles querem ouvir palavra de Deus. Eles querem sair do culto e dizendo: hoje Deus falou na minha estrutura e eu me sinto comovido. É isso que Ele quer fazer. Você é o agente que Deus vai usar naquele lugar. Aproveita este momento. Deus te abençoe.